Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema e hoje eu falarei de democracia participativa. Existem vários tipos de democracia. A história nos apresenta a democracia grega que apresentava um tipo de cidadania, a democracia romana que apresentava um tipo de cidadania e a cidadania da atualidade também democracia representativa, onde nós votamos em representantes para atender às nossas demandas. Mas existe um outro desafio, que é a democracia participativa. Essa é a mais desafiadora, eu creio que seja a mais fascinante, porque coloca o cidadão como protagonista da sua história, da história da sua comunidade, da história das suas cidades. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, gostaria de convidar você, mais uma vez, a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. E ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Dê like, participe, comente e, acima de tudo, compartilhe. Principalmente se você entende a importância do professor na sociedade. Esse canal tem esse objetivo de chamar, de convidar, de convocar a classe dos professores para que nós possamos participar a cada dia do debate público. Professores, vamos para o debate público. É importante que o professor tenha voz no debate público para que a grande multidão que passa pela escola pública também tenha voz. Vamos reverberar a voz do professor na sociedade, inundar a sociedade com a nossa narrativa, porque uma vez o professor calado, sobretudo o professor da escola pública, que atende a grande demanda social, significa que se esse cidadão que media o conhecimento formal em relação à multidão, se esse profissional não é ouvido, se esse profissional não é valorizado socialmente, com salários, profissionalmente, como a sociedade, como essa grande multidão que passa por ele será valorizada. Então esse canal tem esse objetivo de promover a valorização do magistério. Também esse canal tem o objetivo de combater o pensamento binário. O pensamento binário é aquele pensamento que acha que política é dois lados. Eu estou dentro da Matrix, você que não concorda comigo tá dentro da Matrix, eu que não concordo com vocês estou fora da Matrix. É porque vocês que estão da Matrix são tudo alienados porque não concordam comigo. Essa é a dualidade mórbida que tem mapeado nosso pensamento político. Quem concorda comigo é tudo bem, quem não concorda é fascista, é comunista, é tudo de ruim. Então, esse canal também tem esse objetivo de combater o pensamento binário na sociedade. Também tem o meu grupo de Facebook, Filosofia com Eldon Rosa Masson, e o meu blog, através do endereço rosamasson.blogspot.com. Rosa Masson sempre, com 2 S e tudo junto. Então vamos ao tema de hoje. Democracia participativa. Democracia participativa. Estive hoje no Colégio Santa Amélia, aqui no município de Belfor Roxo, porque eu e um professor que estivemos lá, estivemos elaborando o currículo, o que será dado em termos de matéria eletiva para os alunos do ensino médio. E chegamos a algumas conclusões. Eu propus democracia participativa e formação de lideranças. O professor falou, por que não cidadania participativa e formação de lideranças? Eu falei, é isso aí. Aí começamos a elaborar o tema, cidadania participativa e formação de lideranças. Aliás, né, um abraço aqui para o professor que esteve lá, professor Silvio. Né, um abraço para você que está sempre acompanhando o canal. Então,
cidadania participativa e formação de lideranças. E começamos a elaborar, a conversar a respeito disso. E, para minha grata surpresa, a coisa fluiu muito bem, até porque só tinha nós dois na reunião, e a coisa fluiu bastante bem. Fomos buscar vários elementos para compor esse tema: cidadania participativa e formação de lideranças. Mas o que é uma democracia? O que é uma cidadania participativa? Uma cidadania participativa, ela é o contrário desse modelo tradicional que nós estamos acostumados, que é da democracia representativa. Ou seja, a gente elege representantes que estão lá nos cargos públicos e a gente espera os outros 4 anos para votar, para interferir no processo político. Esse tipo de, não só de democracia, mas de cidadania, eu penso que ela seja muito insuficiente para que a participação do cidadão se dê de forma integral. Porque a primeira menção democrática na história da humanidade se deu entre os atenienses, na democracia ateniense. Essa democracia, muito embora tivesse um número muito reduzido de cidadãos que participavam dela, porque mulheres não participavam, os escravos não participavam, os estrangeiros não participavam, e os trabalhadores braçais, os trabalhadores manuais, os trabalhadores, né, que trabalhavam duro também não participavam. Só aquele cidadão, aquele proprietário, grande proprietário, que tinha tempo para praticar o ócio produtivo. Ócio, que é o contrário de negócio. Negócio é trabalho. E no ócio produtivo ele tinha tempo para pensar sobre política, sobre filosofia. E essa cidadania reunia cidadãos, uma pequena minoria, para discutir sobre os destinos da cidade. E dentro dessa democracia e dentro dessa cidadania, era possível que todos participassem diretamente das decisões, porque o número de participantes nas assembleias públicas era muito reduzido. Depois, quando chegaram os romanos ampliaram a cidadania, também influenciado pelos gregos. Só que a cidadania romana, muito embora inclua um número muito maior de pessoas dentro dela, essa cidadania era uma cidadania muito de privilégios. E a gente precisa ter cuidado porque a gente acaba realizando muitas das vezes uma cidadania de privilégios. Todos são iguais, como diz um poema, né? Mas uns mais iguais que os outros. Todos são cidadãos, mas uns cidadãos mais que os outros. E a gente acabou formando também, não vou dizer que por influência direta dos romanos, mas talvez haja algumas influências, a gente acabou formando esse tipo de democracia, esse tipo de cidadania de privilégios. Ou seja, todos têm o direito à educação, mas uma elite tem acesso à excelência e a grande maioria não tem acesso a toda a excelência que uma minoria tem. Então, essa democracia de privilégios substituiu aquela democracia participativa onde todos os cidadãos, em um número reduzido, participava dos destinos da cidade, participava dos direitos à cidadania. Porém, com o tempo, com a inclusão maciça de muita gente dentro da cidadania e também influenciados pela ideia de igualdade iluminista, fomos criando uma democracia, ou seja, uma cidadania com muita gente. A multidão foi sendo incluída na democracia, na cidadania. E o que fazer agora? Aí chegamos à conclusão que deveríamos eleger representantes que falam por nós, que agem por nós, mas a gente não tem uma participação direta. Nós somos representados. E como sermos cidadãos participativos diante
dessa grande multidão que quer falar, que quer ser ouvida. Aí passamos por fases de organização, de movimentos trabalhistas. O movimento socialista nos ajuda a fazer isso. Os comunistas, os anarquistas nos ajudaram. Mas isso se dá até mais ou menos meados da década de 70, quando o trabalhador ele é retirado do chão da fábrica, as fábricas se esvaziam, os trabalhadores começam a trabalhar no entorno da indústria, dispersos, prestando serviços para a indústria. E agora? Aí o neoliberalismo começa a minar esse tipo de democracia representativa, trabalhadores gradativamente perdem direitos. Na Europa isso aconteceu, aconteceu no Brasil, alguns direitos tradicionais do trabalhador foi retirado, ou seja, porque a democracia participativa organizada em bases de movimentos populares foi sendo minada. Essa cidadania foi sendo gradativamente minada e hoje estamos aí espalhados em redes sociais. Espalhados em uma rede conectada, porém, com muitos grupos dispersos. Como nos reorganizarmos de novo numa democracia, ou seja, numa cidadania participativa. Aí, juntamente com o professor Silvio, chegamos a algumas conclusões. Chegamos à conclusão da importância da escola na formação desse cidadão participativo. Por isso é que eu sou contra e não concordo com essa ideia de escola sem partido. Porque a cidadania é um direito social e político. É um direito social e político que nos dá acesso a fazermos interferências sociais e políticas, votando, participando, opinando, participando de movimentos sociais. Mas se o cidadão não aprender a fazer política na escola, dificilmente ele aprenderá a fazer política em outro lugar. Muitos dos políticos clássicos, né, que passaram e que passam aí pela nossa política participaram lá, inclusive na época da ditadura, de movimentos estudantis. Então, a participação cidadã do aluno na escola é muito importante para que, a partir do chão da escola, não temos mais o chão da fábrica, que unifica a classe dos trabalhadores, mas temos o chão da escola, onde nesse chão da escola esse aluno esse estudante pode sim exercitar a cidadania participativa, para que ele não fique só à mercê de a cada 4 anos votar em um prefeito, em um governador, em um presidente e ficar esperando. Lula 2022, Ciro 2022, Bolsonaro 22. Isso é muito insuficiente. Porque isso é democracia representativa, que é muito bom, é importante que pessoas dignas nos representem, mas hoje temos todo um mecanismo, toda uma tecnologia para interferirmos no processo, como temos visto acontecer a Primavera Árabe, por exemplo, no início da década passada, ou seja, no início dessa década, melhor dizendo, década passada, melhor dizendo, ali por 2010, 2011, a Primavera Árabe realizou um movimento importante em governos não tão democráticos assim, lá no Egito e países circunvizinhos, mas como eles não têm tanta tradição democrática assim, todo o movimento foi sufocado. Mas nós temos uma tradição democrática um pouco maior e nós podemos sim formar um cidadão participativo.
Porém, esse cidadão ele não será só participativo. Porque o tema daquilo que nós criamos foi democracia participativa e formação de lideranças. Porque é importante formarmos líderes, líderes comunitários, líderes que se ocuparão de demandas da sua comunidade, não deixando apenas ao poder público ir lá e tapar o buraco da rua. Não. É importante que o cidadão participe ativamente como protagonista do seu processo histórico. Então é importante que isso aconteça e a escola é fundamental para formar esse cidadão participativo e que a escola forme líderes comunitários, para que a escola, inclusive, futuramente, e isso também é um projeto que eu ainda nem falei ainda, que um dia a escola dialogue com a sociedade, que a escola seja um núcleo importante de promoção da cidadania na cidade. Porque, por exemplo, eu vejo aqui na Baixada Fluminense, tem algumas universidades aqui. Então é universidade ali e pobreza acolá. Uma distância, um distanciamento muito grande entre a cultura formal, seja da escola, da universidade, e a comunidade, que é chamada de comunidade escolar, que são pais, professores, moradores, diretores, professores, estudantes. Mas onde está a escola na vida social e política da comunidade? Algumas escolas ficam em lugares, às vezes, que urubus aglomeram-se em frente à escola. Eu conheço. Colégio, 170, em São João de Meriti, CIEP 170, quando eu estudava lá, urubus acumulavam-se em frente à escola. Há uma escola, colégio CIEP 377, Carmen Silva, uma vez eu tropecei num cavalo, a luz tinha acabado, um cavalo. Nada contra o cavalo, mas tem urubus aglomerados em frente aos bancos. Tem cavalos deitados na porta, nos bancos. Então, por que tem cavalos, urubus na porta das escolas? E a gente acha aquilo normal. Uma vez eu indo para a escola, eu caí na lama. Tive que voltar para casa. Então, essa escola, esse aluno, esse estudante participativo que aprende a participar na escola. A participação dele na vida da escola, nas decisões da escola, inclusive através de grêmios. Isso deve fazer parte, isso deve ser normal na vida do estudante, penso eu. Democracia participativa. Futuramente, essa escola poderá ter um protagonismo maior na sua própria comunidade, participando da vida daquela comunidade, promovendo cidadania, sendo um local de promoção de cidadania. Então, isso foi o que eu levei para a reunião, juntamente com o professor Silvio, e nós dialogamos ali, e foi muito proveitoso. Aí passamos para a dona Janete, uma das diretoras, e ela, com certeza, vai encaminhar essas ideias. Talvez surjam ideias até melhores, e essa nem vingue, mas foi dado um primeiro passo para que a gente forme cidadãos críticos, participativos, e que a gente forme lideranças. E outra coisa, é importante o aluno gostar da escola, ter orgulho da escola. E quais as disciplinas que a gente vai usar para promover esse gostar da escola, esse ter amor pela escola, esse orgulho pela escola? É importante, porque se o aluno não gostar, não ter prazer, também nós não poderemos ir muito longe. Então é importante que o estudante goste da escola, ame a escola, tenha orgulho da escola, como em alguns colégios da elite, né? O aluno
Eu estudei, né? Estudei no colégio de Barra do Piraí, o melhor da cidade, colégio, Instituto de Educação Nossa Senhora Medianeira. Né? Havia um orgulho de ter estudado no Colégio Medianeira, Colégio das Irmãs. Desde quando eu era pequenininho, minha mãe falava, né? Quando a gente estava com muitas dificuldades, vou colocar as crianças no Colégio das Irmãs. E eu estudei ali naquele colégio, Instituto de Educação Nossa Senhora Medianeira, colégio católico, e eu não era um bom aluno. Aliás, eu era um péssimo aluno, mas o ambiente cultural foi me jogando para frente, porque um falava, eu vou ser diplomata, outro falava, eu vou ser astronauta, eu vou ser... Eu falei, e eu, né? Vou ficar aqui de bobeira? Então é importante que o aluno goste da escola. Temos dificuldades nessa nossa região da Baixada Fluminense, uma região que se desindustrializa, como vários locais do Brasil, a maioria. Tínhamos em Vilar dos Teles um grande fluxo de fábrica de jeans, de roupas jeans. Esse polo industrial mingou, né? As indústrias foram se robotizando e foram jogando os trabalhadores para fora. O Brasil não formou, não fez, não realizou um projeto industrial. Os investidores migraram também para o mercado financeiro e Vilar dos Teles deixou de ser um polo industrial importante. Era um local considerado cidade ou bairro do jeans. Isso passou, acabou. Quando vamos ali para perto da prefeitura de São João de Meriti, em Vilar dos Teles ainda, a prefeitura e um espaço enorme, uma praça enorme em frente à prefeitura. E tudo é realizado para que o povo não vá para ali. Tudo é realizado, tudo é feito para que o povo se afaste. Não há um banco, uma mesa de xadrez, não há uma árvore para que as pessoas se sentem. A gente que passeia por algumas cidades mais dignas, do Brasil mesmo, como Floripa, a gente, né, cidades como Poços de Caldas, cidade da Europa, então nem se fala. As praças têm ali um banquinho, um local para as pessoas sentarem, e a gente anda por Belfor Roxo, São João de Meriti, tem uns coqueirinhos, aí a prefeitura coloca uns coqueirinhos na rua, sem coco, e não tem uma árvore nos locais para, né, para que as pessoas não cheguem ali. Não. Então, quem vai ficar naquela praça, em frente à prefeitura, aquela praça enorme, naquele sol? Então tudo é feito para que a comunidade não se aproxime do poder público. E aquele espaço ali, mesmo em Vilar dos Teles, pode ser ocupado por jovens que podem fazer skate, podem dançar, podem fazer um curso de dança ali, um ensinando o outro a dançar. Pode ser um espaço de ocupação, mas toda essa consciência de que o lugar público é importante. A gente foi formando uma sociedade onde o importante é o que é meu, a minha bicicleta, a minha moto, meu carro. Não, o espaço público é importante. Então esse espaço público pode ser ocupado também, mas essa cidadania participativa e de construção de espaços públicos importante também pode ser discutido na escola. Então é isso aí. Vamos dar prosseguimento a esse projeto, é o BNCC. BNCC que é dividido nas matérias convencionais, curriculares, em eletivas e técnicas, matérias técnicas, e o empreendedorismo. Nada contra o empreendedorismo, mas o empreendedorismo largado a si mesmo, como se todo mundo agora tivesse que ser empreendedor e empresário de si mesmo, isso pode ser questionado e deve ser questionado. E não como contrariedade, mas como complemento, é que nós propomos a democracia participativa e a formação de lideranças a partir do chão da escola. Ok, galera? Vocês são do coração.